agora o assunto da matemática básica, naquela lista que eu agora ia me referir, a lista da folia, né? A lista aí de matemática básica que está rolando aqui no Colégio Fractal e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, mas muito mesmo, ok? Galera, é o seguinte, um dos assuntos que normalmente mais contribui aí quando nós estamos trabalhando com matemática é as expressões numéricas. Quer dizer, são expressões que no final, na verdade, são resultados de alguma atividade, de algum problema, pode ser em física, pode ser em química, e às vezes a montagem recai em situações semelhantes ou parecidas com essas daqui. E normalmente, das grandes perguntas é qual a prioridade que tem que se dar, né? Na verdade, na hora de resolver esse tipo de problema, pessoal, você começa sempre da região interna, quer dizer, os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Esse aqui vem até as chaves. O outro panorama que você tem que obedecer, que na verdade é um critério que se criou, na verdade foi uma convenção, é a questão das prioridades operacionais. Ou seja, primeiro você multiplica ou divide, antes de fazer o quê? Somar ou subtrair. E aí, na questão de, por exemplo, se tiver na mesma expressão multiplicação e divisão, você vai fazer aquela que vier primeiro da esquerda para a direita. Então, na verdade, esses são critérios, são colocações que foram, na verdade, estabelecidas, foram apenas convencionadas. É assim que os matemáticos do mundo inteiro seguem. E na hora de montar expressões como essa, na verdade, o que se quer, pessoal, por exemplo, dentro dos parênteses aqui, é evitar qualquer confundimento. Primeiro você vai fazer 8 menos 6, para depois fazer, né, vamos dizer assim, operacionalizar com esse menos e assim por diante. E abrindo a expressão de dentro para fora. Então vamos começar com uma mais simples, que seria esse caso aqui. Então, na verdade, só apresenta os parênteses e os colchetes. Então, primeira coisa que vamos fazer, né? Na hora que você estiver fazendo aí na sua casa, você vai pegar e produzir o seguinte. Olha, qual o resultado aqui, pessoal, olha só, obtido de 15 menos 8. Né? Vamos começar de dentro para fora. Começar com calma, né? Com a maior paciência. Então, vai ficar 50, ó, menos as chaves. Normalmente, o 37 menos, ó, 15 menos 8 dá 7. Então, beleza, tá aí, ó. Conseguimos a expressão, né? Agora que o detalhe, olha, o que eu faço de agora em diante? Agora, menos 37 menos 7 dá 30, né? Então, 37 menos 7 dando 30. Então, vai ficar esse resultado. Aí, lembrar o seguinte, olha, em princípio, tá essas chaves aqui, ó. Seria ela. Mas você pode observar que menos com mais aqui, vai ficar menos do mesmo jeito. Então, essas chaves acabam não fazendo delimitação de operação nenhuma. Então, ela acaba sendo facultativa nesse caso. Então, agora vamos finalizar a expressão numérica com 50 menos 30. E 50 menos 30, pessoal, o resultado é 20. Tá vendo? Simples assim. Então, são muitas as situações que aparecem, né, em problemas físicos, principalmente, ou mesmo lá na química, sentenças que, numericamente, são obtidas a partir de um problema prático. Então, você tem que saber lidar com essas situações, né? Bem, pessoal, conforme nós fizemos aqui na letra G, a questão número 7, aqui a letra K. A letra K, vocês observem, é uma sentença maior. Ou seja, ela tem, conforme eu falei agora, parênteses, tem lá os colchetes e as chaves. Como é que resolve-se ela? Olha, de dentro para fora. Então, você vai começar dos parênteses. Então, aqui, por exemplo, olha só, nós vamos fazer primeiro essa sentença aqui dentro, 8 menos 6. Aí, nessa hora, tem aquela paciência, né, de começar a expressão, ó, 25, somado com o que, pessoal? Ó, abre as chaves para a gente organizar, né, mais o 12, somado com, ó, tá aqui, 2, menos 8 menos 6, dá 2, mais 2, tá vendo? Então, o que altera isso? Por que eu tirei o parênteses? Não é mais necessidade dele lá. O 2, só sobre 8 menos 6 dá 2. O menos com mais dá menos. E aí fechei. Então, você pode observar que, olha, chaves, abriu e fechou, colchetes, aberto e fechado, né? Nós abrimos ele e fechamos ele. Então, nós temos 25, somado com o quê? Olha lá. O 12, somado. Agora, você pode observar que 2 menos 2 dá 0, sobrou só um 2, né? Então, alguns alunos e alguns professores têm o hábito, inclusive, né, de vir aqui fazer isso, ó. Porque, na verdade, eu estou, de certo modo, desaparecendo com eles, eu estou somando com 0. E o 0 é o elemento neutro da adição, então 2 menos 2 dá 0. Então,
Então sobra 2. Está aqui, ó. Está lá. Eu gostaria de enfatizar o seguinte, alguns alunos, com o tempo, com a prática, conseguem muitas vezes passar, às vezes, do processo, gente, já passar daqui para cá, apenas fazendo as operações. Com frações, com números decimais, às vezes isso não é tão simples. Então, seja mais processual. Mas isso aqui é justamente para quê? Para que você possa treinar e conseguir depois fazer isso cada vez mais rápido, com maior facilidade. O treino na matemática tem essas implicações. Então, olha lá, ó, 25, agora eu posso tirar essa chave, porque 12 mais 2 dá 14. Então, você pode observar que, de novo, conforme eu comentei agora, você pode até deixar essas chaves aqui, ó, mas você pode observar que ela não se faz mais necessário, né? Então, não tem mais sentido aqui, porque mais com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Então, posso retirar. Então, tranquilamente. E aí, nós obtemos o resultado dessa expressão. Essa expressão toda, então, resulta em quê? 25 mais 14 dá 39. Tá aí, pessoal, olha só. Tá? Tranquilo, sossegado. Tá? Então, nós temos uma expressão um pouco menor mesmo, estruturalmente menor, uma expressão estruturalmente maior, e temos outras várias aí, justamente para que você possa treinar e tirar isso de letra quando for necessário. Falou, moçada? Falou, galera? Continuemos então ainda com as expressões numéricas, mas agora vamos acrescentar a isso, pessoal, outras operações além da multiplicação ou da adição e subtração. Observe que nesse caso aqui, vamos priorizar, logicamente, primeiramente, aqui as operações dentro do parênteses. Depois vamos dividir. Observe bem que eu não posso simplesmente pegar aqui, pessoal, olha só, primeiro, somar 3 mais 2, antes de multiplicar 2 vezes 5. Por quê? Porque foi convencionado. Existem até, talvez, alguns preceitos, alguns pontos que levaram a essa decisão. Aí eu até vou arrumar isso aqui, esse vezes aqui, está muito parecendo com um X, né? Aí no material está bem arrumadinho, bem feitinho, né, o vezes, mas tá lá, é vezes, é multiplicação. Então você pode observar que existem talvez alguns preceitos que na verdade nos levam a primeiro pensar em multiplicar antes de somar. Por quê? Porque na verdade aqui, pessoal, no lugar dessa sentença aqui, ó, no fundo, 2 vezes 5 você pode escrever 2 vezes 5 como sendo 5 mais 5, quer dizer, o 5 duas vezes. Mas como a multiplicação é comutativa, ou seja, 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2, é a mesma coisa de 5 vezes 2, ou seja, é o 2 somado 5 vezes. Então, pode, por conta dessas questões, ter sido feita essa escolha. Então, na verdade, primeiro você opta pela multiplicação e a divisão, né? E as sentenças primeiras entre parênteses, que estão aqui, não tem como você realizar a divisão aqui dentro. Então, vamos fazer passo a passo, organizadinho aqui. Observem bem. Observe que nesse caso aqui, pessoal, olha lá, 7 ao quadrado, 49. 49 menos 1 é 48, dividido por 3. Tá bom. Mais 2 vezes 5. E já, para adiantar serviço, eu vou colocar 10. Eu não posso somar mesmo antes, né? Então tá lá, ó. A mesma coisa aqui, né? Se você somar primeiro 3 mais 10, para depois dividir por aqui o 48 pelo resultado que sobrar, isso está errado. Por quê? Porque escolheram, sim, uma convenção. Então, nós temos primeiro que fazer o 48 dividido por 3. E 48 dividido por 3, gente, vocês podem observar que dá 16. Então, somado com 10, o resultado aqui é o resultado agora aditivo, né? Somar 16 mais 10 dá 26. Tá vendo? Então, esse é o resultado. Então, primeiro, priorizei os parênteses. Aqui, olha só, deixar bem claro, parênteses. Primeiro, realiza-se a multiplicação e divisão antes de somar ou subtrair. Então, na verdade, já foi realizando a multiplicação, o produto dá 10. Efetivei o parêntese aqui, dividi 48 por 3, deu 16. E no final, fechei a expressão. Isso significa o quê? Significa que essa sentença aqui de azul, gente, o resultado dela é 26, é equivalente. Agora, observem que esse aqui é outro caso, né? Outro caso similar. Vamos resolver seguindo essas regras, né? Então, primeira coisa, vamos realizar tudo que está entre os parênteses, as chaves de dentro para fora, em primeiro lugar, até realizar as operações finais. Nesse caso aqui, pessoal, observe bem que a sentença vai ser dada pelo quê? Olha lá, ó. 4 ao quadrado dá 16. Então, vou abrir aqui as chaves, os colchetes, na verdade, desculpem. Dá 16
mais realizar essa potência. 5 menos 3 dá 2. 2 ao quadrado, nós temos 4. Então, está aqui, olha só, dividido. Vamos realizar o que está dentro do parênteses, conforme aquilo que nós estabelecemos. 9 menos 7, nós temos 2 ao quadrado. Então, você vai observar que dá 4. Está aí, ó. E aí, nós teremos o seguinte, ó. 16 somado com 4, pessoal, dá 20. Então, nós teremos 20 dividido por 4. Agora, realizando a soma, aliás, a divisão aqui nesse caso, digo, 20 dividido por 4, nós temos o resultado da expressão igual a 5. Em outras palavras, essa sentença de azul equivale a 5. Exatamente igual a 5. Então, observe bem, fiz primeiro, está dentro de parênteses, dei as devidas prioridades operacionais, né? Potência, nesse caso, a gente não esquecer, né? Na verdade, quando nós escrevemos, isso será também exaustivamente revisado com vocês, que 4 ao quadrado, na verdade, é uma forma simplificada de escrevermos 4 vezes 4. Então, na verdade, realizei primeiro aqui o produto, né? Aquela multiplicação 4 vezes 4 dando 16, antes de efetivar a forma de tirar uma soma nesse caso, né? Então, tá aí um outro exemplo para que depois você possa conduzir sua lista e terminar ela. Falou? Valeu, moçada. Abraço.